Olá, graças, paz, muito boa noite. Está começando mais um programa, Firmados em Cristo. E que nesta noite o Espírito Santo possa ministrar aos nossos corações. Trago nesta noite uma palavra ao seu coração para juntos estarmos refletindo sobre aquilo que Deus preparou para cada um de nós nesta noite. Mas antes de começar a mensagem, eu quero estar orando por mim, orando por você, pedindo ao Espírito Santo que nesta noite fale aos nossos corações e que você esteja com o seu coração aberto para permitir que tudo que você ouvir através da minha voz, você permita que o Espírito Santo de Deus ele ministre no seu coração, assim como ele também precisa ministrar no meu coração. Mas para que o Espírito Santo ele ministre nos nossos corações, nós precisamos estar aberto àquilo que ele quer ministrar e estar disposto a obedecer, se assim ele nos direcionar a fazermos alguma coisa. Mas eu quero, antes de tudo, eu quero estar orando, pedindo ao Espírito Santo que assuma esse lugar nesta hora, em nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, graças eu te dou por mais essa oportunidade de poder estar aqui, Senhor, para ministrar a tua palavra, mas que ao abrir da minha boca, Senhor, o teu Espírito Santo esteja ministrando aos corações de cada espectador, cada ouvinte deste programa, Senhor, que o Senhor venha falar tremendamente aos nossos corações, mas eu também te peço, ó Pai, que posteriormente aquelas pessoas que vão estar assistindo, meu Pai, esse vídeo, possa também ser ministrado da mesma forma e que tudo, ó Deus, que for feito aqui seja unicamente para engrandecimento do teu nome. Eu me esvazio de mim mesmo, para que o Senhor, através do teu Espírito Santo, possa falar aos nossos corações. Eu já quero abençoar a vida de cada seguidor desse canal, de cada pessoa que tem nos acompanhado durante o decorrer desse tempo, ao programa Firmado em Cristo, ó Pai. Pai, muito obrigado. Eu me coloco na tua total dependência, que tudo, ó Pai, que eu venha fazer aqui nesta noite, seja unicamente para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, nesta noite eu não trago assim uma pregação. Eu não trago assim uma palavra de exortação. Mas eu trago uma mensagem de reflexão para mim e para você e para todos aqueles que já se diz filho de Deus, que já se diz cristão em Cristo Jesus. Então, a mensagem que eu trago nesta noite chama-se A Graça da Garça. Precisamos entender, queridos, que Deus, ele fala aos nossos corações de várias maneiras, de muitos jeitos. Ele pode falar audivelmente, ele pode falar aos nossos corações, ele pode falar através de um sonho, ele pode falar através de uma visão, ele pode falar através de uma pessoa, mas ele também pode falar através do balançar de uma árvore, ele pode falar através do vento, ele pode falar através de uma ave sobrevoando, ele pode falar de várias maneiras. E hoje, ele quer falar comigo e com você através da garça. A garça é uma árvore que vive na lama, no Pantanal, na lama, mas ela tem algo interessante que nós, como verdadeiros cristãos, precisamos aprender com ela. Ela nos traz uma mensagem de ensinamento. E quando eu ministrei essa mensagem, alguns anos atrás, na igreja, eu recebi essa mensagem através de uma conversa que eu estava tendo com algumas pessoas da minha família e uma filha minha,
que mora no Pará, na cidade de Ananindeua, ela me perguntou se alguma vez eu tinha ouvido falar sobre a graça da garça. E na ocasião eu disse que não, mas que eu disse para ela que eu ia orar, e eu ia pesquisar, e eu ia ver o que é que Deus falava comigo através desse tema, a graça da garça. E quando eu cheguei em casa, que eu estava em Fortaleza, quando eu cheguei aqui em casa, em Mossoró, eu fui meditar, aquilo não saiu da minha mente, aquela pergunta, e eu fui meditar, e Deus me deu uma reflexão sobre essa ave que vive na lama. Mas eu quero usar como referência o que está escrito no livro de Romanos, no capítulo de número 12, versículo 1 e 2, que diz assim: portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresentei-vos o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. O versículo 2 diz assim: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pastor, o que tem a ver esses versículos com essa mensagem, a graça da garça? É justamente por isso que eu quero repetir o que diz o versículo 2, onde Paulo nos ensina que nós não devemos, nós como cristãos, nós como crentes em Cristo Jesus, nós não podemos mais nos moldar com as coisas que o mundo nos oferece, mas que a cada novo dia nós devemos ser transformados e termos a nossa mente renovada para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nossas vidas. Então, isso já diz que quando eu era do mundo, eu vivia de uma maneira que eu achava que era correto, que eu achava que era certo, e que jamais eu imaginava ou imaginei que aquelas coisas que eu praticava antes de me converter a Jesus Cristo, jamais eu imaginava que aquilo ali era coisas que desagradavam a Deus. Por quê? Porque eu não tinha conhecimento da verdade, eu não tinha conhecimento da palavra. É por isso que Jesus diz que lá no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32, diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, isso diz que eu era uma pessoa aprisionada por um sistema do mundo. Ou seja, o que o mundo me apresentava, eu recebia, eu praticava. Mas a partir do momento em que Jesus me resgatou, Ele me libertou através da sua palavra do sistema desse mundo. Então eu passei a ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas, como durante muitos anos da minha vida eu vivi sobre o sistema do mundo, a minha mente estava cheia de coisas do passado que precisava ser tirada e coisas novas a respeito do Evangelho, a respeito da vida de Jesus, começar a
entrar na minha mente, e quando entrando na minha mente, eu permiti que essas coisas entrem no meu coração e o Espírito Santo de Deus comece a fazer uma transformação da minha vida. Ou seja, o velho homem tinha que desaparecer e o novo homem tinha que começar a surgir. E isso só acontece através de Cristo Jesus. Isso só acontece através de um novo nascimento. Então, Jesus começou a mudar a minha vida. E o que aconteceu comigo? Eu passei a estudar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Eu comecei a estudar os evangelhos, onde relata a maneira como Jesus viveu como homem aqui na terra. E como um cristão nascido de novo, eu tinha que procurar começar a viver a vida que Jesus tinha para mim, através dele, através do novo nascimento. Então, a mensagem que eu trago nessa noite, através da graça, é para você poder refletir de como está a tua vida. Se ela continua da mesma forma de quando você conheceu Jesus, ou se ela mudou, se ela foi transformada. É para você refletir se a tua mente, ela já deixou, já foi retirado as coisas do passado e foi entrando coisas novas a respeito da vida em Cristo Jesus. E nós vamos ver agora um pouco sobre a graça da garça. Você já parou para pensar sobre a graça da garça? A garça é uma ave coberta de penas brancas. Somente seus pés e bicos são amarelos. Mas apesar dela viver na lama, suas vestes não se sujam. A garça, ela é uma ave de vestes brancas. Suas penas são todas brancas. As únicas coisas da garça que não são brancas é as suas pernas e o seu bico, que são amarelos. E o que isso me leva a refletir como um cristão? Nós vivemos no mundo e nossos pés são obrigados a pisarem nas lamas e nossa boca se alimentar de todo tipo de alimento que brota da terra. Eu, como ser humano, eu, como um ser vivente que vive no mundo, eu tenho, para mim se locomover, para mim se movimentar, eu preciso pisar na terra. Assim como a garça vive na lama, ela precisa pisar todos os dias na lama. E eu, como ser vivente, como ser humano, eu preciso me alimentar das coisas que a terra brota, do alimento que a terra nos dá. Assim como a garça que tira o seu alimento da lama. Aleluia! E nós precisamos aprender com a garça, porque a garça, embora ela viva dentro da lama, embora ela tire o seu alimento da lama, as suas vestes, ou seja, as suas penas, elas permanecem limpas, elas permanecem brancas. Não é porque ela vive ali dentro que ela se suje. Amém, queridos? Quando Paulo diz que nós devemos nos moldar ao sistema deste mundo, é como se estivesse dizendo para que sejamos como uma garça, que embora vivendo dentro da lama, ela não suja suas penas. Paulo está dizendo que embora eu vivendo no mundo, embora eu pisando na terra, embora eu me alimentando do alimento que a terra dá, eu não posso permitir que o meu corpo, eu não posso me permitir
ser influenciado, ser sujo pelas coisas que o mundo oferece. Ou seja, o mundo oferece muitas coisas para mim. Mesmo eu sendo um cristão, mesmo eu tendo nascido de novo, mesmo eu sendo um pastor, o mundo me oferece coisas, além de eu ter que pisar na terra, e além de eu ter me alimentar o meu corpo com os frutos da terra, eu não posso permitir ser influenciado pelas alegorias, pelas belezas, pelas luxúrias que o mundo oferece. Porque, queridos, não é porque eu sou um cristão nascido de novo, não é porque eu sou um pastor que o mundo me ofereça coisas. O mundo me oferece. O mundo me oferece noitadas, o mundo me oferece prostituição, o mundo me oferece bebida, o mundo me oferece vício. Mas eu, como cristão, eu não posso me permitir de sujar as minhas vestes, de manchar o templo que é morada, o meu corpo, que é morada do Espírito Santo. É isso, queridos, que nós precisamos entender. A garça, ela se alimenta do que ela tira da lama. Ela pode até sujar o seu bico. Ela suja as suas pernas porque estão pisando na lama. Mas o seu corpo, as suas penas permanecem limpas. Aleluia! Amém, queridos? Queridos irmãos, não é porque vivemos neste mundo e nos alimentamos com o fruto da terra que vamos nos deixar contaminar as nossas vestes com a sujeira deste mundo. É o que eu acabei de falar. O que é a sujeira deste mundo? São as farras, são as noitadas, é a prostituição, é a mentira, é a inveja, é o orgulho, é a soberba, é o engano, é as festas que o mundo oferece, uma alegria que o mundo oferece, que é uma alegria passageira. E se eu me deixar contaminar com essas coisas, o Espírito Santo que habita em mim, ele vai me deixar. Porque a palavra de Deus diz que o Espírito, ele não comunga com a sujeira do mundo. Ele não comunga com o pecado. E o pecado, a sujeira do mundo, nos separa de Deus. É isso, queridos, que nós precisamos aprender com a graça. A nossa mente foi corrompida pelas informações que recebemos no dia a dia. Mas quando recebemos a Jesus, precisamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Queridos, eu me lembro que logo quando eu me converti, há 26 anos atrás, durante um bom tempo da minha conversão, do princípio da minha conversão, eu me lembro que eu não largava a Bíblia Sagrada, eu não largava as Escrituras, eu tinha fome de ler, eu tinha fome de estudar. Então, para onde eu ia, se eu ia trabalhar, eu levava a minha Bíblia, e nas horas de folga, eu parava e ia ler, eu ia estudar. Se eu ia pegar um transporte coletivo, a minha Bíblia estava comigo. Se eu tivesse a oportunidade de encontrar um assento naquele ônibus, eu me sentava e aquela viagem eu fazia lendo a Bíblia. E o que é que eu estava fazendo, querido? Eu estava renovando a minha mente. Eu estava jogando fora as coisas velhas, as coisas que haviam me corrompido a minha mente, como pornografia, palavras torpes, besteiras,
que estava enraizada na minha mente, quando eu comecei a ler a Bíblia, quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, algo novo vinha entrando e as velhas ia saindo. Mas todo dia, queridos, nós precisamos renovar a nossa mente. Todo dia eu preciso ter um tempo para ler a palavra de Deus. Todo dia eu preciso ter um tempo para orar. Todo dia eu preciso ter um tempo para conversar com Deus. Por quê? Porque quanto mais eu buscar, quanto mais eu estudo, quanto mais eu busco a presença de Deus, mais a minha mente vai sendo purificada. Purificada como? Através da palavra de Deus, através das orações, através dos louvores, através da adoração. A garça, ela vivia na lama, mas ela não se permitia sujar as suas penas. Eu vivo nesse mundo, como você vive nesse mundo, mas nós não podemos nos permitir nos sujar com as sujeiras desse mundo. É isso que nós precisamos aprender. Pastor, como posso renovar minha mente? Se expondo a palavra de Deus. Se você quer verdadeiramente renovar a tua mente, se expõe à palavra de Deus. Lê a palavra, ora, escuta louvores, em vez de estar ouvindo músicas seculares, escuta louvores, escuta hinos de adoração. Tira um tempo para buscar a presença de Deus, para conversar com Ele. E isso, querido, vai te fortalecendo, isso vai te renovando, e isso vai impedindo de você, mesmo sem perceber, isso tudo vai te impedindo se contaminar com as coisas, com as belezas, com as alegorias que o mundo oferece. Aleluia! A garça vivia dentro da lama, mas ela não se lambuzava. As penas delas continuavam branquinhas, assim como nossas vestes precisam permanecer brancas. Nosso corpo precisa permanecer limpo de toda a impureza desse mundo. Aleluia! Meus amados irmãos, um dia todos nós vamos nos apresentar diante de Deus. E quem se apresentar com as vestes sujas não serão recebidos. Veja o que Paulo diz em 2 Coríntios, versículo de número 5, capítulo de número 5, versículo de número 10. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 10, Paulo diz assim: porque todos devemos comparecer ante ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Queridos, não se engane. Um dia todos nós, eu, você, todo homem, toda mulher, toda menina, toda criança, vai se apresentar diante do tribunal de Cristo. E lá nós vamos ser julgados. E nós vamos ser julgados por aquilo que nós estamos fazendo com o nosso corpo. Eu vejo muita gente dizer que Deus não está preocupado, que Deus não quer o nosso corpo, que Deus não está preocupado com o nosso corpo, o que Ele quer é o nosso coração, o que Ele quer é o nosso espírito. Mas veja o que é que Paulo está dizendo aqui. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Queridos, nós temos que ter cuidado com a nossa vida enquanto estivermos neste corpo. Nós temos que zelar por esse corpo, porque ele é morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele não habita em templos imundos.
Então, no momento em que eu peco, no momento em que eu me entrego aos desejos da carne, o Espírito Santo, simplesmente, ele se afasta. E eu fico à mercê do mundo. Eu fico à mercê das coisas do mundo. E nós precisamos ter zelo pelo nosso corpo. Nós precisamos cuidar do nosso corpo. Assim como a garça, ela tem um cuidado de que mesmo estando dentro da lama, ela tem um cuidado e de não se permitir sujar as suas penas. Oh, glória a Deus! Aleluia! Apesar da garça viver dentro da lama, ela não se permite sujar suas penas, ou seja, suas vestes. Não é porque eu vivo no mundo que eu vou me permitir me sujar com as sujeiras desse mundo. Eu tenho que fugir da sujeira do mundo. Eu tenho que fugir de tudo aquilo que desagrada a Deus. Eu tenho que fugir de tudo aquilo que vai me impedir de ser aceito por Deus no dia do julgamento. E você também precisa tomar essa decisão. Aleluia! Queridos, não é porque vivemos no mundo que vamos nos permitir ser contaminados por ele. Não se permita. Eu sei que convites surgem, convites aparecem para você se desviar um pouquinho só daquilo que agrada a Deus. Porque nada que o meu corpo quer, nada que a minha carne quer, queridos, nada que o meu corpo deseja, nada que a minha carne deseja, agrada a Deus. É por isso que Paulo diz que o corpo melissa contra o espírito e o espírito contra a carne. Há uma briga constante com a carne com o espírito. Por quê? Porque o espírito quer nos levar à presença de Deus. O espírito quer nos levar para perto de Deus. Mas a nossa carne, ela quer nos levar para distante de Deus. Ela quer nos levar para o mundo. Porque a carne, queridos, o corpo, a carne nunca se converte. Não pense você que a tua carne, o teu corpo vai se converter. Não, ele precisa ser crucificado todos os dias. Como, pastor? Se expondo. Se expondo a palavra de Deus. Renovando a sua mente com as coisas de Deus. Jogando fora as coisas que te fizeram ficar distante de Deus. É isso, querido. Não existe outra maneira de você renovar sua mente se não for através da palavra de Deus. Aleluia! O verdadeiro cristão, apesar de viver nesse mundo, não pode se permitir influenciar por ele. Ou seja, eu não posso, como um verdadeiro cristão, me deixar ser influenciado pelo mundo. Queridos, há algum tempo atrás, eu tive uma visão em que Deus, eu não vou contar toda a visão, mas eu vou dizer um trecho da visão, onde Deus diz que a igreja, ela foi constituída para influenciar o mundo. Mas, infelizmente, hoje, o mundo é quem está influenciando a igreja. Ou seja, em vez da minha pessoa, como cristão, influenciar o mundo e tentar levar as pessoas para perto de Deus, eu estou me deixando ser influenciado pelo mundo. É isso que está acontecendo, queridos. Eu estou usando a minha pessoa como exemplo. Eu não posso permitir mais ser influenciado pelas coisas desse mundo. Eu tenho que me deixar ser influenciado pelo Espírito Santo de Deus. Para quê? Para quando eu chegar lá na rua, quando eu chegar nas praças, onde eu chegar, eu influenciar aquelas pessoas olharem para mim e dizer assim: esse
é diferente. Esse tem algo diferente para apresentar. É isso, queridos. A garça, eu acredito que muitos animais vivem na lama. Mas eu acredito que nenhum tem a mesma atitude da garça, de não se permitir sujar as suas penas. Queridos, nós vivemos no mundo, nós vivemos rodeado de pessoas que não conhecem Jesus, nós vivemos rodeado de pessoas que vivem sendo influenciadas pelo mundo, mas nós não podemos nos permitir ser influenciados por elas. Nós é que temos que influenciar essas pessoas a virem para Jesus, para passar pelo processo da renovação da sua mente, em nome de Jesus. E eu concluo essa mensagem esta noite, dizendo: nós fomos chamados para influenciar o mundo e não ser influenciado por ele. Amém, queridos? Nós somos chamados para influenciar o mundo e não sermos influenciados por ele. Eu quero dizer para você que Deus, você que ainda não teve um encontro com Jesus, você que ainda não teve um novo nascimento, você que ainda vive sendo influenciado pelo mundo, que o único caminho que vai te levar para perto de Deus, a única influência que vai te aproximar de Deus e vai transformar a tua vida, transformar a tua mente, é a palavra, é o Espírito Santo, é Jesus de Nazaré. Amém, queridos? Eu quero mais uma vez estar orando por você, orando para que o Espírito Santo ele possa ministrar no teu coração e que você possa refletir nessa palavra e fazer uma autoanálise hoje de quem você é em Cristo Jesus. Se você está agindo como uma garça que mesmo vivendo na lama não se deixa sujar as suas vestes, ou você está sendo influenciado pelo mundo, se sujando com as coisas desse mundo, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, nessa hora eu quero te agradecer por esse momento tão precioso em que a tua palavra foi ministrada, mas eu te peço, Pai, que a palavra que foi ministrada saiu da boca de um homem, da minha própria boca, mas eu te peço, Pai, que o teu Espírito Santo, assim como ministrou no meu coração a respeito dessa mensagem, possa estar ministrando, meu Pai, ao coração de cada pessoa que tem nos acompanhado pela internet, e que possa estar ministrando também aquelas pessoas que ainda vão assistir esse vídeo, Senhor, e que esse vídeo, que essa mensagem possa trazer transformação na vida de cada uma, Pai, que nós possamos entender que nós somos um corpo e que nós somos morada do templo do Espírito Santo, e que não, mesmo vivendo nesse mundo, nós não podemos nos permitir ser contaminados por ele. Pai, eu abençoo cada família, meu Pai, que tem estado conosco nesses dias de programa Firmado em Cristo, que as tuas bênçãos estejam sobre cada uma, Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, eu sou o pastor Edson Magalhães, eu sou casado com a pastora Elisa Magalhães, nós somos pastores aqui na Igreja Batista Ágape, aqui na rua Monsenhor Júlio Bezerra, número 44, aqui na cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Se você que está me ouvindo agora, me assistindo agora, e você tem acompanhado esse programa Firmado em Cristo e mora aqui na cidade de Mossoró, e mora ali na região do Abolição 2, ali perto da Igreja Batista Ágape, e quiser conhecer mais o nosso trabalho, e quiser nos visitar, os nossos cultos aos domingos é às 18 horas, com muito louvor, muita adoração e administração da palavra. E às quarta-feiras, às 19h30, nós nos reunimos ali para estudar a palavra de Deus. Um bom momento para se renovar a mente, estudando a palavra de Deus. Amém, querido? Então você é nosso convidado. E se você mora distante, mora em outra cidade que tem nos acompanhado, mas você deseja
que a sua mente seja renovada através da palavra, tenha uma nova vida em Cristo Jesus, procura uma igreja evangélica perto da sua casa e conversa com a liderança daquela igreja e expressa o teu desejo de ter uma vida renovada em Cristo Jesus. Amém, querido? Que Deus te abençoe e até o próximo programa, se assim Deus nos permitir, em nome de Jesus.